Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom Porque dia. parece que a festa ontem foi razoavelmente boa, né? Aí vocês estão percebendo que eu tô meio roubo. Mas, pô, obrigado por estar uma foto bonita minha aí, ó. Botaram a minha orelha ali, inclusive, viu? Botaram a minha orelha esquerda, direita ali. Gente, prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã. Como é bom ter a oportunidade de conversar sobre educação e falar um pouco sobre a nossa vida que nos inspira. Eu espero que tudo que eu fale aqui plante uma semente na cabeça de vocês, para que quando vocês voltem para casa, vocês possam simplesmente colocar em prática tudo que a gente está conversando. Aqui eu vou falar um pouco sobre... Tem que passar aqui para frente, né? Vamos lá. Foi. Então nós estamos no encontro de mantenedores e eu vou falar especificamente sobre um ponto que eu considero muito importante, que é simplesmente trazer prática para vocês. Não é só falar sobre o porquê, mas é falar sobre o como, que eu acho que é uma grande coisa que a gente precisa organizar. Tem que apontar para lá? Aí foi. Então, falar um pouco sobre mim. Eu sou a segunda geração da minha família em educação. Foi. Montei meu primeiro negócio aos 19 anos. Eu sou pai desde os 19 anos. Fui pai muito cedo. Eu sou de uma cidade chamada Goianinha, no interior do estado do Rio Grande do Norte. E aí tive a oportunidade de ser educado por uma mãe fantástica, psicóloga de formação. E essa mãe montou a escola para eu poder estudar. Meu pai saiu do interior do estado da Paraíba, uma cidade chamada Goiânia, Santa Luzia, está a 500 quilômetros de João Pessoa. Foi retirante do sertão propriamente dito, sendo analfabeto até os 12 anos, e teve a oportunidade de estudar em João Pessoa, escola pública, terminou medicina e assumiu um posto no estado do Rio Grande do Norte. E minha mãe, como psicóloga, montou a escola para poder estudar quando eu tinha apenas 2 anos, numa cidade chamada Goianinha, que tem, naquela época, tinha só 5 mil habitantes. Hoje Goianinha é porta de entrada de Praia de Pipa, uma cidade que está a 60 quilômetros de Natal, mas uma coisa que é muito importante, eu sou gestor educacional há mais de 20 anos, porque eu tive a oportunidade de suceder minha mãe. Eu fui preparado para estar onde eu estou. Durante a minha vida inteira, a minha mãe me educou para eu virar empresário, um pensamento de empreendedor. E eu tive a oportunidade de abrir o meu primeiro negócio aos 19, não tinha nada a ver com a educação. Rodei o Brasil inteiro como diretor comercial de uma empresa, com 20 anos. E aos 23, eu assumi a direção administrativa da nossa escola. E aí é exatamente esses processos que a gente vai conversar. Eu sempre falei que a educação privada, ela tem que ser analisada sobre um aspecto muito importante. A gente tem que fazer conta no centavo. Quem não faz conta no centavo, a gente discutiu muito sobre pedagogia, né? Mas agora é hora da gente discutir sobre dinheiro. Você precisa fazer conta no centavo. Eu aprendi a administrar isso na escassez da minha cidade. Vocês imaginam o que é construir uma escola privada no interior do estado do Rio Grande do Norte, com a sociedade, uma situação socioeconômica extremamente complexa, em que os desafios eram enormes. E eu vou dizer o que é que a gente conseguiu fazer. Virei advogado, terminei Direito na nossa Universidade Federal e, obviamente, me especializei na área de gestão educacional. Eu sempre fiz educação, depois daquela minha primeira oportunidade como diretor comercial. E aquilo que o Chucruto falou, de que a escola precisa ser um ambiente em que você precisa saber vender, é a mais pura verdade. Seu professor precisa saber vender. Sua secretária precisa saber vender. Mas se você, como diretor, não souber vender, o negócio já começou errado, porque você é o líder. Então você não tem que ter medo de vender. Você tem que aprender a vender. Se você não sabe, corra atrás dessa competência. Porque quem não vende, vai trabalhar para alguém que vende. Não tenham dúvida disso. Inúmeros projetos de M&A. Eu tive a oportunidade de participar de inúmeros projetos de fusões e aquisições no Brasil inteiro. Eu passei a minha vida inteira basicamente fazendo isso. Entrando na área de reestruturação societária, planejamento tributário e negociando escolas por vários estados do Brasil desde o ano de 2011. Mas eu participei daquela primeira leva da educação de ensino superior, que aconteceu lá por volta de 2007, 2008,
em que eu tive a oportunidade de aprender muito com esse processo de fusões e aquisições e entender que a educação básica passa por um limbo, ou seja, a gente passa por um limbo necessário de profissionalização. E é exatamente isso que a gente vai começar a conversar agora. Virei executivo de uma das grandes empresas do Brasil, chamada Great Schools, e essa empresa, o Chucrute estava dizendo sobre a questão de bancos e tal, nós não temos um centavo de banco no nosso negócio. É uma empresa que foi formada especificamente por educadores, e hoje nós temos 16 escolas no Brasil, dentre elas o CCPA de Aracaju, que é o primeiro projeto de ensino aqui no Nordeste. E eu lidero toda essa área no Nordeste como o executivo principal desse negócio. Minha escola lá no Rio Grande do Norte também entrou nesse projeto e eu virei sócio dessa operação, que neste ano de 2023 vai faturar 260 milhões de reais. Então a gente tem 16 escolas no Brasil, de Curitiba até Aracaju e Rio Grande do Norte com a nossa lá, e esse ano a gente fatura 260 milhões. Mas a gente começou tudo com PowerPoint. Não dá para conversar sobre isso agora, porque a minha ideia é bater um papo com vocês sobre o atual contexto das escolas. E eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse processo, porque a concorrência da educação é gigante. Todo mundo aqui nessa sala tem um concorrente muito forte na cidade ou na sua região. Só que a gente tem outro problema. Com concorrência muito forte, a gente sabe que há uma dificuldade gigantesca de se diferenciar no mercado. A gente falou sobre vendas. A gente está falando sobre quais são os diferenciais competitivos que o site digital tem. Mas quais são os diferenciais competitivos que a sua escola tem? Por que é que o pai escolhe a sua escola e não a do concorrente? O que é que você faz diferente da escola que você tem? Muitos gestores chegam para mim e dizem assim: os pais só olham o preço. A gente tem que dar cada vez mais desconto para poder matricular. Não é uma realidade que a gente passa todos os dias nas nossas escolas. Todo mundo sabe disso. A questão é, o que é que você está fazendo para se diferenciar nesse mercado que é tão competitivo? Grande oferta de novos produtos. A Arco trouxe para a gente o que eles chamam de Arco Plus. Todo vendedor que chegar para você vai dizer: olha, se você não colocar, seu concorrente vai colocar primeiro e você vai perder competitividade. A questão é, o que é que você precisa? Como é que você sabe o que você precisa? Porque pode ser que você esteja botando um monte de coisa dentro da escola que não gere valor nenhum, não gere percepção nenhuma pelos pais. E se você não consegue gerar percepção nenhuma pelos pais, eles não vão entender que aquilo é um diferencial e que, portanto, vão continuar discutindo sobre preço, sobre desconto. Então, a primeira lição que você tem que ter é: o que é que realmente gera valor para os meus pais? E aí você tem que ter cuidado, porque muitas vezes você começa a ver o Chucrute falando da realidade dele no Rio de Janeiro. Eu chego aqui falando sobre Colégio Santo Ângelo lá em Curitiba. Vocês têm gente de Curitiba aqui, mas o Santo Ângelo faz parte do nosso ecossistema. Uma das maiores escolas de Curitiba, né? Se vocês souberem o que a gente faz dentro das escolas, vocês vão ficar malucos. Só que o que é que você tem que entender? Quem é você como escola? Você já sentou e já colocou isso no papel? Quem é você como escola? Quais são os critérios que você tem que ter para poder rodar? Porque no final das contas, será que estamos virando commodities? Porque todo mundo tem prédio, todo mundo tem professor, todo mundo tem material didático, todo mundo tem campanha de marketing. Se você hoje tem o site digital, vocês viram a campanha de marketing que aconteceu ali. Mas se você tiver uma escola que também usa o site na mesma cidade que você, provavelmente vocês vão usar a mesma campanha. Como é que você vai conseguir se diferenciar disso? Você já parou para pensar? Será que a gente está virando commodity em que o pai vai escolher a sua escola pelo preço ou pelo desconto que você dá, como se faz com sal de cozinha? Quem é que compra sal de R$40? O cara vai comprar sal de R$2,50. Por quê? Porque ele vai salgar do mesmo jeito. Pode ser que tenha lá um sal do Himalaia, não sei das quantas, que surge a necessidade de você ter, mas no final das contas, sal é commodity. E a minha pergunta para vocês é, até levando em consideração o que Augusto Cury falou ontem, né? O professor bom é aquele que pergunta, que questiona. Será que o seu produto na sua cidade é uma commodity? Será que as pessoas da sua cidade veem
enxergam o serviço que você presta como o do seu concorrente e que por isso ele vai escolher qual é o que dá um maior desconto e vai entrar lá? Essa é a questão do que a gente vai discutir. Eu penso que nós temos que entender que nesse processo inteiro, onde você se encontra? A gente está em Costa do Sauípe, né? E aí, onde é que você se encontra? Olha onde é que está o gestor. Será que o gestor está aqui nesse canto, né? Está lá naquela pontinha surfando no Costa do Sauípe. Você precisa entender que você, como líder, precisa aprender a falar mais sobre negócio com sua equipe. E a gente sabe o quanto isso é difícil. E a minha ideia é mostrar para vocês hoje uma característica totalmente diferente do que normalmente nós temos discutido nas escolas, em só falar sobre pedagógico. Nas nossas escolas a gente faz a conta no centavo. Nas nossas escolas a gente discute com nossos coordenadores pedagógicos que eles têm meta para bater, que os professores têm meta para bater, que os secretários têm meta para bater, que o pessoal que trabalha na limpeza tem meta para bater. Se o pessoal da limpeza chegar lá com raiva e colocar agora, se ele precisasse utilizar 100 ml de água sanitária para limpar o banheiro, e ele começar a usar 1 litro, lá no CCPA quantos banheiros a gente tem, Léo? Sei lá, uns 40, 50, sei lá. É um prédio com 12 mil metros quadrados de área construída. Se a gente fizer uma coisa como essa, e a gente não atentar para esse tipo de coisa, a gente está jogando dinheiro no ralo. Bota aluno para dentro e você está jogando dinheiro no ralo. Então, o gestor de hoje, ele está aqui, ó. Ele precisa ser esse cara, fazer conta pra cacete, muita conta. E as contas são, apesar de estar aqui muita coisa no quadro, né, mostrando que de repente isso é muito complexo, eu vou mostrar quais são os 4 principais pontos de foco que vocês têm que ter. Quem tiver com o telefone e quiser bater print dessa tela, é a hora. Olha isso. O gestor, ele está no centro de um processo. Prestem bem atenção, se vocês não se encontram nesse processo, em que, de um lado, nós temos fornecedores cada vez mais caros. Cada fornecedor que você tem quer vender mais caro, com subterfúgio. A gente teve uma inflação muito alta nos últimos anos, a gente não conseguiu passar todos os valores para isso, e a gente vai ter que fazer esse processo a partir de agora. Todos os fornecedores querem cobrar mais caro. Você está no meio desse processo. Do outro lado, você tem outra questão. Os custos também aumentaram. A energia aumentou, material didático aumentou, material de limpeza aumentou. Para você comprar uma carteira nova aumentou. Para você chamar o cara como pintor para pintar aumentou. O pedreiro para fazer uma reforma aumentou. Tudo aumentou. E você está no meio disso. Olha o outro ponto. Qual é a escola daqui que os colaboradores não querem ter um salário maior? Existe alguma escola daqui que, se você conversar com sua equipe, os seus professores não querem ganhar mais dinheiro? Você também está no meio disso. E aí, todos os pais querem desconto. No meio desse processo está você. Do lado, os fornecedores que querem cobrar mais caro. Do outro lado, os colaboradores que querem mais salários. Os pais querem desconto e os custos estão mais altos. Eu pergunto, essa conta fecha? Esse é o tamanho do nosso desafio. Então, o que eu penso vou passar, mas essa apresentação vai ficar disponível para vocês, tá? O que eu penso é o seguinte: será que a gente pode depender apenas de nossas mensalidades escolares? Obrigado. Será que a gente pode depender apenas dessa mensalidade escolar? Vocês já fizeram uma escolha. Vocês adotaram um material que, para mim, por tudo que eu vejo no Brasil inteiro, o SAI, indiscutivelmente, é o material com o melhor custo-benefício do Brasil. Se vocês têm alguma dúvida disso, passem a não ter mais. Porque eu estou contando para você como um cara que vive esse processo de fazer conta e de analisar resultados pedagógicos. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou dizendo. E não estou falando isso por retórica. O SAI é o melhor sistema de ensino
que nós temos no Brasil pelo preço que ele cobra. E digo, muitos dos sistemas que são bem mais caros que o SAI não oferecem o que o SAI oferece. Eu sou parceiro do SAI desde a época de 2013, 2014, quando o SAI tinha 40 escolas. Hoje o SAI tem 1.200. E eu estava falando para Bruno, que é meu amigo, dizendo a ele o seguinte: cara, o SAI está entrando em um outro patamar, porque como qualquer outro negócio no mundo que cresce muito fortemente, você erra e você acerta pra cacete, mas você também erra muito. Cabe a gente, como parceiro, chegar pro cara e dizer: pô, vocês estão fazendo besteira nisso. Se eles não tiverem humildade para escutar, eles estão fazendo a mesma coisa errada quando um pai chega para conversar com a gente para dizer: porra, eu não gostei daquele negócio que aconteceu dentro da escola. Então, todos nós temos que ter humildade para isso. E aí, diante desse contexto, eu falo para vocês: viver só das mensalidades escolares é impossível. Os custos aumentam num patamar que você não consegue aumentar o preço da sua mensalidade, nem consegue crescer com isso. Portanto, você precisa analisar quais são as oportunidades que você tem. E aí, eu trago isso aqui, ó. Pense a sua escola como um hub de negócios. Pense a sua escola como um negócio que não pode só depender de mensalidade. Pense a sua escola como uma oportunidade de um shopping, em que você tem 200 milhões de lojas e o cliente vai entrar e consumir o que ele quer e não o que você quer vender. Você até consegue direcionar algumas coisas. Um abraço. Me liga lá em Maceió. Boa sorte. À sua disposição. Gente, eu quero que vocês pensem que uma escola, hoje, não é a mesma escola que você tem até agora. Não interessa se você tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. O CCPA tem 47 anos em Aracaju. A minha escola lá no Rio Grande do Norte tem 42. Se a gente for fazer as mesmas coisas que nós fazíamos até agora, nós não vamos conseguir vencer o jogo. Você precisa entender, como gestor, você precisa mudar, a sua atitude tem que ser diferente. Não dá para pensar as mesmas coisas, é impossível. Daí, pensar em escola como negócio tem algumas premissas. Olha as premissas. Primeiro, enxergar novas oportunidades. Prepara o print no final dessa tela, tá? Enxergar novas oportunidades. O que sua escola pode fazer diferente? O que serviço você pode ofertar? Só você sabe, porque você conhece mais a sua região do que eu. Só você sabe qual é o serviço que você pode ofertar de forma diferente. O que eu posso dizer é: faça isso agora. Quando você voltar para lá, para sua casa, nesse final de semana, senta a bunda na cadeira e vai estudar o que é que você pode fazer diferente. O que é que a sua escola pode ofertar. E não pense com a cabeça do pai agora, não. Pense quais são as oportunidades que você tem, baseado na estrutura que você tem, baseado nas pessoas que você tem lá e baseado na sua comunidade. O que você pode ofertar de diferente que você não oferta hoje? Esse é o ponto. Segundo, não depender das mensalidades escolares não é mais, eu acho que eu não posso só depender das... Não, esquece. Você não pode mais, ponto. Eu estou batendo muito nessa tecla. Se você continuar fazendo isso, você pode ter certeza, você tem pouco tempo de mercado. Outra coisa, se diferenciar e ser um local de atração. O seu aluno tem que ir para a escola não por uma obrigação. O seu aluno tem que ir para a escola porque ele ama estar dentro da sua escola. O que você pode fazer para fazer com que o seu aluno ame estar dentro da escola, que não seja só por uma obrigação? Pense. Só você pode analisar isso. A gente pode até ajudar. Vou deixar depois o meu contato, que eu posso ajudar bastante sobre como montar um MVP, que é o mínimo produto viável para você começar um projeto sem muito investimento, porque tem técnica para fazer isso. Mas o que eu quero que você entenda é: se mova. Se você não começar a se mover agora, provavelmente seu concorrente vai se mover. Quem se move primeiro, a depender da situação, bebe água limpa na fonte. Depois, quem chega por último, a água está baldeada, como se diz lá no interior. Está cheio de lama. Você vai beber, mas você não vai tomar a água mais pura que é possível. Então, último ponto. Esse novo negócio necessariamente precisa ser uma fonte de receita. Em que essa fonte de receita, ela tem que deixar mais dinheiro do que você gasta. Só que entenda, nem sempre você vai conseguir fazer isso
no curto prazo. Então você precisa deixar delineado um tempo específico que você consegue aguentar bancando uma determinada conta. Então, primeira coisa das premissas: enxergar novas oportunidades, só você pode fazer isso. Não depender apenas das mensalidades escolares. Ser um local de atração, não só de alunos, mas de gente que queira trabalhar com você, porque o Chucruto está muito certo, nosso negócio é relacionamento. Quem não entendeu que escola é relacionamento, está no negócio errado. Nosso negócio é 100% relacionamento. Se diferenciar e ser um local de atração, já falei, e nova fonte de receita. Nova fonte de receita. O que é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? O que é que eu posso fazer para colocar mais receita aqui dentro? O que é que eu posso fazer para depender menos da mensalidade? São essas coisas que você tem que ter em mente urgente. E entender uma coisa. Pelo amor de Deus, nunca se esqueça. A escola é um equilíbrio das racionalidades financeiras e pedagógicas. Nenhuma decisão financeira que você for tomar na escola, você pode excluir o seu time pedagógico. Toda e qualquer decisão que você for tomar na escola, você tem que levar em consideração que a decisão financeira que você tomar, você precisa desenvolver o pedagógico. Porque se o pedagógico não comprar essa conta, você não vai vencer a batalha. Toda e qualquer decisão financeira e administrativa, mudança de processo interno, mudança de formato de venda, visitação, você tem que saber envolver o pedagógico. Se você não entender sobre o pedagógico, se o seu gestor financeiro não entender sobre o pedagógico, troque ou treine-o. Porque não existe possibilidade de dissociação do negócio da educação privada se você não entender do pedagógico e do financeiro. E eu lhe digo, é difícil pra cacete. A gente tem hoje quase 2.000 funcionários na nossa empresa. São 1.800 e cacetada. Vocês podem ter certeza, uma das coisas mais difíceis que nós temos tido é recrutar gente para o setor de direção administrativa e financeira que tenha conhecimento pedagógico. Dificilmente você vai pegar um gestor dessa forma. E se você pegar, você vai ter que pagar muito caro. Porque o mercado está pagando muito caro sobre isso. A principal nota desse processo aqui é: a escola é um equilíbrio das racionalidades financeira e pedagógica. Esse é um dos pontos principais dessa minha fala. Porque você tem que lembrar o seguinte: não depender apenas da mensalidade é uma necessidade. Mas a perenidade do seu negócio não é financeira. Se a sua escola não der lucro, ela vai quebrar. Mas se ela não der, se o aluno não perceber, se o pai não perceber que ele está aprendendo, ela também vai quebrar. Porque ela não tem perenidade. O processo de rematrícula se dá num ponto fundamental, que é o entendimento pelo pai, pela família, de que o aluno está evoluindo, de que o aluno está aprendendo. Então, realmente, como o Chucruto falou, você tem que ter as melhores pessoas. Aí eu pergunto: é fácil ter as melhores pessoas? Não. Mas no sentido do que a gente está discutindo aqui, faz sentido a gente só falar sobre pedagogia dentro da escola? Também não. Minha ideia é, cara, faz parceria com a universidade. Ah, mas na minha cidade não tem universidade. Deve ter algum polo de educação à distância. Que você pega um cara de marketing e leva um cara para falar sobre a experiência do cliente dentro da tua escola. Olha, barato. Às vezes o cara não quer cobrar nada. Pega estagiário de marketing e bota dentro da escola para poder fazer sucesso com o cliente dentro do colégio. Acompanhar o processo de venda dentro da escola. Criar funil de venda. Entender que lead tem que ser qualificado para depois ser fechado com matrícula. Tem um monte de processo que você sozinho como gestor não vai conseguir fazer. Se você não buscar ajuda, você está fora. E outra coisa, para de pensar que isso é complexo. Quanto mais você ficar pensando que é complexo, mais o tempo vai passar e você não toma decisão. Toma decisão agora. Esse momento aqui é o momento que você precisa tomar a decisão. Você tem que sair daqui pronto para dizer assim: pô, eu vou mudar esse negócio. Se é que você precisa. Eu estou aqui para plantar uma semente na sua cabeça. É impossível falar sobre esse processo inteiro em 20 e 30 minutos. Mas o que eu quero que vocês entendam é: não dá para depender só da mensalidade. Ponto. Eu preciso entender que eu preciso criar novos formatos de produtos dentro da escola. Ponto. Eu tenho que entender que resultado pedagógico é importantíssimo. Ponto. Só que esse resultado pedagógico não pode, vamos dizer assim, complicar a minha vida financeira.
Se o pedagógico for muito complexo e você não pensa no financeiro, você vai quebrar. Se você só pensa na racionalidade financeira, você não faz os eventos necessários, você não contrata as pessoas certas para trabalhar, porque você só pensa em custo, também vai quebrar. Esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio. Então, gente, para finalizar, esse é meu Instagram. Se vocês quiserem, façam um print disso, joguem lá, me chamem no direct. Eu prometo que eu respondo isso no mais tardar 24 horas. Sou eu particularmente que respondo tudo, absolutamente tudo. E se você achar que faz sentido a gente bater um papo, me avisa. A gente faz um Google Meet. Eu estou aqui à disposição do Sistema SAI para ser um meio de transposição entre o que você faz hoje e o que você precisa fazer no presente, não é no futuro não. Essa é a minha família, minha esposa, minha filha, que é aluna da nossa escola desde a educação infantil, acabou de terminar a medicina agora, acabou de se formar semana passada. Esse cara de blazer bonitão aqui sou eu mesmo. Ó. E esse cara da frente é meu filho, Gustavo Filho, gente boa, está no 6º ano do fundamental e também estuda lá na nossa escola do interior do estado do Rio Grande do Norte. Minha filha estuda lá nessa escola do interior do Rio Grande do Norte. Muito orgulho de onde eu venho. Nordestino, ultranacionalista, e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui pode mudar a educação, independentemente de onde você está. Acredito que é possível, porque eu sou a prova viva de que a educação muda a vida das pessoas. Muito obrigado e vamos em frente.